Olá, bom dia. Vamos prosseguir estas nossas conversas, Jesus, século XXI, ainda dentro da temática deixada em suspenso no conjunto de vídeos com conversas em que que partimos melhor para este nosso século XXI, partimos daquela inicial vivência narrada pelo Evangelho de Marcos, logo no seu princípio, em que Jesus, pela primeira vez, ele que é de Nazaré, começa a sua missão propriamente pública, de dimensão em todo o país, na Palestina, e começa precisamente na versão do Evangelho de Marcos, começa na sinagoga de Cafarnaum. Depois de ter escolhido os primeiros 4 discípulos, vai à sinagoga de Cafarnaum. Ele vai numa postura completamente nova, ao contrário do grupo dos 4 que havia escolhido, que ainda vão como os judeus todos tradicionais, com a visão que a sinagoga, de certa maneira, impunha a todo o judeu nascido no território da Palestina, e até nos judeus nascidos na diáspora. Pois bem, depois de todo o acontecimento revelador da novidade do reinado de Deus que Jesus é e entre nós, e que procura praticar e também anunciar, nós percebemos na parte final desse pequeno episódio que foi assim que termina, que a fama de Jesus se espalhou por toda a parte. Efetivamente, pensámos que com isso Jesus saiu a ganhar, digamos, ao nível da sua missão, na difusão da sua missão e na aceitação da sua missão, mas não. A fama de Jesus espalhou-se por toda a parte e, nesse sentido, enquanto se espalha, digamos, passa a notícia, a partir deste acontecimento da sinagoga de Cafarnaum, passa a notícia que, para o resto da população, de que ali aconteceu algo de inaudito. Pela primeira vez, certamente em várias gerações, há um judeu que vem de Nazaré, um desconhecido, que entra na sinagoga de Cafarnaum, que nem sequer era aquela que ele habitualmente frequentava na sua terra. Entra na sinagoga de Cafarnaum e, em lugar de entrar para ser ensinado, entra para ensinar. E na parte final vê-se, pela narrativa, que até consegue convencer, consegue mudar aquele que estava na sinagoga e que representava todo o institucional religioso e da lei de Moisés. O chefe da sinagoga consegue maioticamente que ele caia na conta de todo o mal que está a fazer e, portanto, de certa maneira, também ele começa a transformar-se de dentro para fora. Um homem que estava ali para impor a lei e começa ele próprio a libertar-se da lei de Moisés. E, neste sentido, a fama que se começa a espalhar de Jesus é que há aqui um homem, um judeu, distinto de todos os judeus que nós conhecemos, e que quem será este judeu? Só que a fama não é necessariamente uma fama favorável a Jesus e ao projeto que Jesus vai anunciar. É uma fama, portanto, começa a constar, e como começa a constar, os dirigentes principais do judaísmo, que estão centrados sobretudo em Jerusalém, os dirigentes ficam logo de vigilância. Os dirigentes percebem que é preciso acompanhar então esse judeu que veio de Nazaré, é preciso acompanhar a sua ação, porque pelos contornos que a fama leva, este judeu é um judeu perigoso, social e politicamente perigoso, também religiosamente perigoso,
E, portanto, é preciso acompanhá-lo, não vá ele pôr tudo em polvorosa naquele pequeno país que era uma colónia na altura, uma colónia do Império Romano, ocupada inclusivamente pelos exércitos do Império Romano. Ora, e era também o próprio judaísmo enquanto sistema que começava a ser posto em questão, e daí que era preciso estar atento. Pois bem, portanto, essa fama é uma fama, por um lado, parece que deixa em grande expectativa as populações, mas por outro, vai ser um alarme para os dirigentes, e nesta dimensão, enquanto alarme para os dirigentes, Jesus irá, desde o início, começar a conhecer na sua própria carne todo o obstáculo que os dirigentes, já que não fizeram como o desta sinagoga de Cafarnaum, que se abriram à novidade, que se abriram à boa notícia de Deus, que se abriu à boa notícia de Deus, os outros dirigentes não se vão abrir. E se calhar até ainda vão fazer a cabeça deste primeiro, e ele irá arrepender-se de ter dado aquela oportunidade a Jesus de o reconhecer, porque depois certamente irá também entrar no conjunto de todos os judeus para salvar o seu próprio lugar e salvar a sua própria pele, irá entrar nesse conjunto de interesses e também acabará por regressar ao antigo e virar-se contra o próprio Jesus. Portanto, esta fama tem esta dupla vertente, e a que vai acabar por se impor é a vertente desfavorável. Até a própria população, que começa por gostar, por simpatizar com Jesus e com o seu ministério, com a sua missão, com a boa notícia que ele pratica e que ele transmite, vai, também por influência de todos os dirigentes judeus, do judaísmo melhor, vai virar-se contra Jesus. E então agora temos mais dois pequenos episódios relacionados ainda com este denominador comum, que é a lei que é o sábado como instituição sagrada, e também o preceito da lei do descanso do sábado. Ora bem, é bom que se saiba que o próprio Evangelho, no original grego, na língua grega, tem uma distinção entre sábado e sábado. Quer dizer, na língua grega, em que o Evangelho de Marcos nos aparece hoje escrito como língua original, no Evangelho de Marcos, quando se está a falar do sábado como instituição sagrada, diz-se ta sabatá. Ta sabatá. E foi esta expressão que aparece no episódio que estivemos a comentar anteriormente. Quando se está a referir a sábado, mas não tanto enquanto instituição mais sagrada da lei de Israel, mas se refere a sábado enquanto lei do descanso, enquanto mandamento do descanso, já não diz ta sabatá, mas diz to sabaton. To sabaton. E isso já é um pouco atenuado, isto é, já não é tão radical, tão importante, tão fundamental quanto ta sabatá, como instituição sagrada que para o judaísmo do tempo contemporâneo de Jesus, no século I, entre o ano 28 e abril do ano 30, era a instituição mais sagrada de Israel, do judaísmo. Portanto, toda a lei de Moisés se podia resumir a um único mandamento, e era esse do ta sabatá. Portanto, o mandamento do sábado como instituição a mais sagrada de todas. Ora, Jesus, na instituição, a instituição a mais sagrada de todas, que é aquela a que se referiu o episódio anterior, Jesus comporta-se frente a ela da forma que se comporta, e ela estoura. Portanto, como instituição sagrada, vai ao ar, estoura. E, portanto, está a tirar todo um fundamento institucional ao judaísmo. Esta dimensão é que é subversiva e conspirativa. O reinado de Deus que Jesus é e anuncia, é isso que está a fazer. E, portanto, é nessa linha que nós devemos, como Igreja e Movimento de Jesus, prosseguir século XXI. Já vamos andar.